Amados, a paz do Senhor, vamos fazer uma breve meditação em um versículo da Palavra de Deus. Está situado em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, que diz assim: Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus. Estamos diante de uma das cartas paulinas, carta que Paulo escreve aos irmãos em Corinto, aos crentes que moravam em Corinto. Por isso, recebe o nome de Coríntios, aos Coríntios, para os irmãos que habitam em Corinto. Nesta carta que Paulo envia aos irmãos de Corinto, no capítulo 6, versículo 20, Paulo está dando ensinamento. Paulo está sendo categórico nas suas palavras, em que ele diz assim: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo está dizendo: amados, nós somos propriedade particular, exclusiva de Deus. Fomos comprados, adquirido por um bom preço, a saber, a preço de sangue. E quem nos comprara? Jesus. Ele nos comprou no Calvário. Jesus pagou o preço e foi o bom preço. Jesus nos arrematou. Ele nos comprou. Somos propriedade do Senhor. E Paulo diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito é nós darmos testemunho do Senhor com nossas atitudes, darmos testemunho do Senhor com os nossos dizeres, com a nossa fala, com o nosso linguajar. É dar testemunho, é glorificar a Deus na nossa indumentária, nos portarmos de bem, nos portarmos direito em meio ao público na terra, porque somos propriedade de Deus. E se Deus nos comprou, Deus nos salvou, Deus nos remiu com o sangue do seu filho Jesus Cristo. Se ele já fez tudo isso por nós, cabe a nós agora fazermos a nossa parte, porque o castigo que estava sobre nós, ele levou sobre ele. O preço que eu não podia pagar, Jesus pagou. O preço que você não podia pagar, Jesus pagou o preço pela sua vida. Ele morreu na cruz do Calvário, derramou até a última gota do seu sangue por amor a você. E quando o seu sangue se esvaiu, se esvaziou todo, ele verteu água do seu corpo, ele verteu água do corpo dele por amor a você. E ele nos comprou, ele nos arrematou. Somos agora propriedade do Senhor, de maneira que, se somos propriedade dele, ele não permite que qualquer um venha para querer até mesmo nos afrontar. Ele não permite que Satanás venha cirandar conosco, pois, como ele não permitiu com Pedro, ele também não permite que Satanás venha querer cirandar conosco, cirandar com nossas almas, com as nossas vidas. Fique sabendo de uma coisa: Deus é zeloso pelo seu povo. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele deu a sua vida. Ele deu a vida dele. Ele deu a vida dele por amor a nós na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabemos que existem senhores de rebanho, senhores de ovelhas. E também existem pastores
de rebanho, pastores de ovelhas. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo que o Senhor não é um Senhor qualquer. Não é simplesmente um Senhor que não se preocupa com seu rebanho. Ele é Senhor e pastor ao mesmo tempo. Nós encontramos na Bíblia pastores que foram pastores de ovelha, mas não foram senhores de ovelha. E qual é a diferença? A diferença é esta. Aquele que é apenas senhor de ovelha, senhor de rebanho, ele é possuidor do rebanho. Ele é dono das ovelhas. Ele tem a nota fiscal do produto. Porém, ele não apacenta as ovelhas. Ele não pastoreia as ovelhas. Ele contrata para si um vassalo, um trabalhador, e paga o seu salário e diz: aqui está o meu rebanho, aqui estão as minhas ovelhas, cuida delas para mim, que eu pago o teu salário. Quer ver uma prova disso? Quer ver uma prova de que senhor não é a mesma coisa que pastor? Olha só. Moisés apacentava as ovelhas de seu sogro, Jetro, o maioral de Midian. Jetro tinha filhas e não tinha filho. Logo, quem pastoreava as ovelhas de Jetro eram as pastoras, suas filhas. Elas pastoreavam, elas cuidavam do rebanho de Jetro. Porém, quando Moisés, fugitivo do Egito, chega em Midian, Moisés passa a pastorear o rebanho, as ovelhas, que não era dele, era de Jetro, o maioral de Midian, seu sogro. Moisés era o pastor do rebanho, mas não era o dono. Moisés não tinha a nota fiscal do produto, porém era o pastor. Você quer ver outro exemplo?